Dia 20, restaurando a comunhão. 2 Coríntios 5,18. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-lo, em vez de descartá-los, sempre que houver um desacordo, uma mágoa ou um conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, em 2 Coríntios 5,18. E por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros, como nós já estamos vendo. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele faz alguma diferença na vida de vocês, se estar em comunidade do Espírito Santo significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam com os outros, façam-me um favor. Concordem um com os outros, amem uns aos outros, sejam amigos de verdade. Filipenses 2, 1 e 2. Paulo ensina que a habilidade do trato com as pessoas é um dos traços da vida cristã madura. O desejo de Cristo é que a sua família seja conhecida pelo amor entre os seus membros. E esse foi o motivo pelo qual Paulo ficou tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo ao ponto de brigarem por justiça comum. Em sua carta, ele alerta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém bastante sábio para resolver uma questão entre vocês? 1 Coríntios 6,5. Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver os conflitos que estavam acontecendo ali de uma forma pacífica. Na mesma carta, ele declara: eu tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade de Jesus, nosso Senhor. Eu tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo, devem ter consideração pelos outros, cultivando a vida em comum. 1 Coríntios 1,10. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Note que Jesus disse: bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem, nem disse bem-aventurados pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados os que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar os conflitos. Os pacificadores são raros porque eles promovem a paz e promover é um trabalho muito difícil. Você foi formado para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito da sua vida aqui, é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos, fugir de um problema, fingindo que ele não existe ou ter medo de falar sobre o assunto. É, na verdade, isso covardia. Jesus, que é o príncipe da paz, nunca teve medo dos conflitos. Em determinada ocasião, ele até provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos em que devemos evitar conflitos, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucioná-los. Por isso, precisamos sempre orar, pedindo a Deus contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo, agir como se nada estivesse acontecendo e permitir que os outros sempre o reprimam. Não era o que Jesus fazia. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de acusações diabólicas. Então, como restaurar um relacionamento? Como filhos de Deus, ele nos chama para que possamos ajudar nos relacionamentos uns com os outros. Então, segue agora 7 passos bíblicos para a restauração de um relacionamento e a restauração dessa comunhão. Primeiro, fale com Deus antes de falar com as pessoas. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito dos conflitos, em vez de juntar a qualquer murmuração, descobrir que, em geral, ou Deus muda seu coração, ou muda o coração da outra pessoa, sem a sua ajuda. E todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs o salmo, use a oração para se desabafar com Deus. Conte a Ele as suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com as suas palavras, com a sua raiva, com a sua mágoa, com a sua insegurança ou qualquer outra emoção.
Portanto, diga-lhe exatamente como você se sente. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, um amigo, uma mulher, um chefe, um membro da sua família satisfaça as suas necessidades que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. Então, o apóstolo Tiago observa que muitos dos nossos conflitos acontecem pela falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Não têm porque não pedem. Tiago 4, 1 e 2. Em vez de confiar em Deus, nós preferimos crer que os outros nos farão felizes, então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, está dizendo: por que você não vem primeiro a mim? Segundo, tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou se foi o ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá você primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto na adoração. Mateus 5, 23, 24 diz assim: é assim que eu quero que vocês me se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar de um amigo que tenha um ressentimento contra ele, deixa de lado a sua oferta, sai imediatamente, procure essa pessoa, conserte a situação. Depois, só depois de fazer isso, então você pode voltar e oferecer o seu culto a Deus. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas, nem prometendo. Eu resolvo isso qualquer dia desses. Não. Programa o encontro o mais rápido possível. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram essa situação. Preste atenção nessa frase. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueiam a comunhão com Deus e impede as nossas orações de serem respondidas. Provérbios 28, 9, 1 Pedro 3, 7. Além de nos tornar infelizes, os amigos de Jó lembraram de que ficar desgostoso e amargurado é loucura e falta de juízo que leva à morte. Então disseram: com a sua raiva você só está se ferindo. Jó 5:2, 18:4. Normalmente o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento, do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou se tiver que ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Mais um ponto é: demonstre compaixão pelos sentimentos do outro. Use mais os ouvidos que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos da pessoa. Paulo aconselha que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também o dos outros. Filipenses 2:4. O verbo procurar é uma tradução do grego skopos, do que é formado da palavra telescópio ou microscópio. Significa estar alerta, observando, concentrar-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão e não pela solução do problema. Não comece tentando arrancar da pessoa o que ela sente. Ouça apenas, deixando que ela se descarregue emocionalmente sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalize, se comprometendo, mesmo que tenha outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi se lembrou disso quando disse: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Salmo 73, 21, 22. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19, 11. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva do outro. Quando ouve, você está dizendo: eu valorizo a sua opinião, preocupo-me com os nossos relacionamentos e você é importante para mim. O ditado é verdadeiro: as pessoas não se importam com o que você sabe até que saibam o que isso importa. Para restabelecer a comunhão, é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores da outra pessoa.
Agrademos ao outro e não só a nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem. Romanos 15:2. É torturante observar pacientemente a raiva das outras pessoas, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou a sua fúria infundada e maliciosa para te salvar, pois não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Romanos 15:3. Outro fato é: confessem a sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os seus próprios erros e transgressões. Jesus disse que essa é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tira a viga dos seus olhos, tira, e então talvez você vai conseguir enxergar suficientemente bem para tirar o do outro, o cisco do olho do outro. Mateus 7:5. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir uma terceira pessoa que ajude a avaliar as ações antes de se encontrar com essa pessoa em conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quando você mesmo contribuiu para esse problema. Pergunte: sou eu mesmo o problema? Eu estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. A confissão é uma ferramenta poderosa para se reconciliar. Não raro, a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e deixa ela desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas nem transfira a culpa. Apenas confesse, sinceramente, qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Mas um ponto é: invista contra o problema e não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. E a Bíblia diz que a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Provérbios 15:1. Você nunca se fará entender estando zangado. Por isso, escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre a maior e a melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Eu vou falar novamente. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer o outro. Provérbios 16:21. Irritar as pessoas jamais funciona. Se você nunca é persuasivo quando é rude, você nunca é persuasivo quando é rude. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordavam em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Então eles fizeram um acordo e as armas químicas e biológicas foram banidas. Para o bem da comunhão, você também deve destruir o seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. E Paulo resume tudo isso dessa forma: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios 4:29. Também existe: coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam tudo o que possível para viver em paz com as pessoas. Romanos 12:18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa o nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pela necessidade deles. Uma parafrase da sétima bem-aventurança de Jesus diz: abençoados são vocês que conseguem mostrar que que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Mateus 5:9. Enfatize a reconciliação e não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde a importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças.
Os filhos de Deus, os cristãos, muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas. Além de anunciar as suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo adiante tem diferentes aspectos quando visto de diferentes ângulos. Então, escute bem: Deus espera unidade e não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar com tudo. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando, até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois de ler esse capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Pense aí. Com quem você precisa restaurar a comunhão? Quais as pessoas que estão presas no seu passado sem o seu perdão? Não demore mais nem um segundo. Pare agora mesmo, se for preciso, e converse com Deus sobre essa pessoa. Então, pega o telefone, pega o contato dela e comece esse processo de paz. Esses 7 passos que foram falados são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcemo-nos para viver em paz com todos. 1 Pedro 3,11. Quando você tentar promover a paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados de filhos de Deus. Mateus 5,9. Tema para reflexão: sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Versículo para memorizar: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18. Pergunta para meditar: com quem eu estou precisando restaurar o meu relacionamento? Que Deus abençoe.